recebendo aqui o Emerson Andrade, que é o novo secretário de Trânsito e Mobilidade aqui da cidade de Brusque. Já falei anteriormente a respeito aí, eu fiz o convite na semana passada para o Emerson, para conhecer um pouco a respeito aí do perfil dele, quem é o Emerson. Eu ouvi de pelo menos umas 2 pessoas que atuam na área do trânsito dizendo: Valdomiro, é um dos melhores nomes do que entende do assunto aqui na região. E até uma das me disse assim, quiçá do estado também. Eu não conheço o Emerson, a maioria das pessoas de Brusque que está conhecendo ele agora, e é justamente com esse objetivo que nós queremos saber quem é o novo secretário de Trânsito e Mobilidade, uma pasta espinhosa, eu diria, pelo histórico que nós temos aqui da cidade de Brusque, e quais são os planos, o que ele pensa aí para o setor, ele que assumiu agora recentemente. Tudo bem, Emerson? Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Valdomiro, boa tarde a todos, né? Todos os ouvintes da Rádio Cidade. E primeiro, obrigado pelo convite, né? E já também o passe foi aumentado ali quando... deu uma valorizada no passe. Tu diz? Aumenta a responsabilidade, vamos lá. Mas é gente que conhece seu trabalho, então tem, como é que se diz, tem know-how para isso, né? O Emerson, quem é o Emerson, afinal de contas? Vamos lá, cara. Eu nascido e criado em Florianópolis, né? Família manezinho, né? Apesar de eu não saber pescar, mas aí tem a desculpa, eu saí cedo de lá. Entendi. Então não deu tempo de aprender para pescar. Mas eu passei sou casado com a Kênia, primeira dama do trânsito, né? Me desse uma ideia boa, próxima reunião, se não é esse projeto de lei, eu já empurrava ela. Já pode colocar ela para representar, né? Até que se dividir aí em quantos, né? Mas casado com a Kênia já há 35 anos, pai do Paulo Vitor, tenho netos, né? Tenho neto, então tenho uma vida familiar, né? Já de um bom tempo. Bom, eu passei num concurso na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, lá nos idos de 90, onde ingressei na Polícia Rodoviária do Estado e aí começou a carreira, cara. De lá, quando eu digo que saí muito cedo de Florianópolis, com 19, 20 anos, acabou a academia, eu segui o rumo, né? Segui a estrada. E aí rodei o estado de Santa Catarina, parando no Vale do Itajaí. Aqui, inclusive, sou formado em administração, formado pela Academia da Polícia, formado em administração e formado em direito. Direito eu fiz aqui, inclusive, no município de Brusque, na Unifeb. Encerrei aqui, vim transferido. Legal. Quando eu vim transferido para o Vale, eu transferi a faculdade e encerrei ela aqui. Onde eu tenho hoje colegas advogados, né? Colegas de turma, aqui na região. E fui para a reserva da Polícia Rodoviária em 2019. Faz tempinho já? Já são 6 anos, e durante esse período eu estava advogando, né? Como são situações, é um impeditivo estar na ativa da Polícia Militar e poder advogar, né? Sim. A OAB restringe aí a atuação. Mas paralelo à atividade de polícia rodoviária, eu formei muitos policiais militares, muitos agentes de trânsito, não só aqui no município de Brusque. Tive alguns colegas que foram alunos de formação, outros de atualização da legislação de trânsito. Mas pelo estado e pelo país, ocupei uma cadeira, inclusive, no Conselho Nacional de Trânsito, em Brasília, para falar sobre a parte legal da fiscalização ou da legislação. Uma coisa é falar de legislação no país e outra coisa é falar da legislação em Santa Catarina. Sim. Guardadas as devidas proporções, né? Hoje nós temos regras aqui que é muito bem aplicadas, né? Não se discute hoje, por exemplo, se é legal ou se não é legal, se tem benefício ou se não tem benefício o uso do capacete, por exemplo. Certo. Situação que em outras regiões do nosso país, né, tem regras bem pontuais que não pode usar o capacete, por exemplo. Né? Então, guardadas as devidas proporções, né, ocupando uma cadeira no Conselho Nacional de Trânsito, foi uma experiência boa para poder entender e conhecer as regiões do nosso país. Então assim, o estudo permanente, né? Fiz uma especialização em gestão e segurança no trânsito, né? Atuo ainda como professor acadêmico, professor da Academia da Polícia Militar de Santa Catarina, na formação dos policiais. E o estudo, né, a entender esse fenômeno do trânsito é algo que está intrínseco já, né? Parece faz parte aí da tua trajetória. Né? Eu fui para a reserva em 2019, brincadeiras à parte, né? Mas quando nós saímos de Blumenau e decidimos morar em Itapema, no litoral. Eu disse para a esposa que tinha encerrado ali a carreira, então acabou. Ela teria uma vida mais pacata, né? Ela ia te ter mais perto por mais tempo, né? Pezinho na areia. Pé na areia. Né? E aí, vou pescar, como bom manezinho, comprei todo o apetrecho. Não deu 2 dias, me irritou. Não tenho paciência, não. Logo voltei para a estrada. Tem que ter. Logo voltei para a estrada. Não, até porque se eu pescasse, eu ia acabar com os peixinhos ali, né, cara? Porque os amigos aposentados são tudo de 70, né? Sim. 80. Eu
fui para a reserva com 46 anos de idade. Tinha até vergonha de dizer que era aposentado, né? Não. Então, não. Tinha muito gás. E aí, falando, né, brincadeiras à parte, mas chego no auge da minha idade, né, com 46, hoje com 50, 51, e eu não me sentiria à vontade de não retribuir, de continuar contribuindo com a sociedade, com a evolução, crescimento da sociedade, principalmente nesse tema que você tocou, né? Essa secretaria que é tão espinhosa, né? Que é trânsito, que fala sobre mobilidade, fala sobre segurança, né? Muitas vezes se fala mais de mobilidade, se quer mais mobilidade e esquece os quesitos de segurança. Então eu não poderia me furtar, diante desse processo que foi feito no município, de não me candidatar, né? Até porque vendo de fora, acreditei na proposta, acreditei no projeto, e aí culminou que acabou sendo aí o 01. Secretário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual é o principal desafio que o senhor terá pela frente ao se deparar com o trânsito de Brusque, ao receber as informações que, por exemplo, alguns horários ali que acaba parando o trânsito aqui em Brusque, né? O que o senhor vai fazer primeiramente? Primeiro eu estou me inteirando das propostas que já estão aprovadas no município, né? E aí eu já destaco que é o plano de mobilidade do município, onde passou por audiências públicas, né? Foi um estudo apresentado e aprovado, inclusive pela universidade, pela Unifeb, né? Contratado aqui pelo município, né? O grande desafio está entender esse plano de mobilidade. Concomitante com ele, nós vamos ter um certame do transporte coletivo. Transporte coletivo, para quem acompanhou em outras cidades, a implantação não é nada assim tão simples, de simplesmente vir uma empresa, né? Ou a que continua, ou que vem uma vencedora, colocar os ônibus e fazer circular. Até porque se o trânsito está estrangulado, não vai circular. Talvez não atenda a demanda para a qual ela está sendo criada, né? Está sendo requisitada. Então, o grande desafio é entender o plano de mobilidade rodoviária. Eu sempre digo que o papel aceita tudo. Uma coisa é o que está no projeto, que está no papel, outra coisa é entender os gargalos, se há possibilidade de alteração e de mudança. Porque nós vamos ter que dar prioridade, dentro desse conjunto do plano de mobilidade, à fluidez do transporte coletivo. O transporte coletivo tem que surtir o seu efeito, ele tem que andar, tem que transportar bastante pessoas e fazer com que seja mais rápido, viável, econômico do que tu andar com um veículo particular. Não desprezando o veículo particular, obviamente, até porque nós temos aqui quase 160 mil habitantes e uma frota chegando aos 130 mil veículos. É um carro por pessoa. Como que eu vou fazer essa pessoa deixar o carro dia de hoje? Os dias atuais aí, sensação térmica aí de quase 40. Os carros com ar-condicionado. Quem é que vai ficar no ponto de ônibus? Só aquele que precisa. Aquele que não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Então nós temos que incentivar, inclusive, aqueles que têm alternativa, mas de fazer uso. Então o grande desafio é tirar aquilo que está no papel, que já está posto, fazer as suas adequações, obviamente, e aí entra a expertise da questão de segurança e mobilidade. Então aquilo que está no papel e aquilo que eu vou encontrar dentro do município, né? Chego aí com uma situação de ponte de uma luz sendo liberada, né? Eu tinha um gargalo que já foi resolvido, né? Da minha pasta, né? Então, se eu saísse hoje do município, eu poderia dizer, olha, eu fui lá e deu certo, né? Resolvi um gargalo que tinha ali na Ercílio Luz, né? Mas, né? Então são situações que estão apresentando. Tive reunião hoje de manhã com o secretário de obras, o Ivan, inclusive que é um desafio da própria gestão, do André e do prefeito e do vice, do DECO, dessa conversação, né, dessa interligação entre todas as secretarias, para que todas as obras, todas as intervenções sejam alinhadas, conversadas, para trazer o menor reflexo, né, para o município, para aquele que circula aqui, que é a prioridade. É a fluidez, mas para isso eu preciso entender aquilo que tem obra, aquilo que está projetado, né? Nós temos aí, eu tomei conhecimento, né? De uma ponte que foi construída que não teve ali muita mobilidade, não proporcionou a mobilidade, e aí é o exemplo do que no papel aceita e na prática é diferente. A ponte seria aquela ali, a nova, né? Na Beira-Rio com a Antônio Raio, né? Exatamente. Então são situações que nós temos que olhar com carinho, até porque são tomadas de decisão que ficam, né?
Secretário, como é que vai ser a função dos agentes de trânsito? Okay. Né? Hoje, Brusque, que o morador tem muita dúvida qual é a função do agente, né? E qual vai ser a função sob o comando do senhor deles? Okay. Bom, a guarda, ela tem um papel previsto, além da lei municipal que rege aqui a atividade da guarda municipal, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro. E é um grande desafio. Né? Hoje de manhã eu concedi também uma entrevista onde me perguntaram qual seria o número ideal de agente de trânsito para atender a demanda de Brusque. E é sensível, porque eu poderia dizer que hoje o número ideal seria 50 ou 60, poderia ser sazonal também, porque Brusque passa por um momento de obras e vai passar ainda, vai viver dias difíceis com a implantação do tratamento de esgotos. Né, do saneamento básico, que vai mexer, vai revolucionar a cidade em obras, né? E isso vai repercutir aonde? No trânsito. Então, qual é a proposta, o que eu entendo e qual é a ideia que já passei de forma preliminar para a equipe, é de que atenda às suas demandas na medida daquilo que for possível. Hoje nós estamos com apoio constante à Secretaria de Obras. Aqui a rua, aqui na frente da 1º de Maio é um exemplo disso. Que aí nós precisamos, e aí foi boa a tua pergunta, nós precisamos, porque quando a gente desloca, qual é a função do agente de trânsito? É orientar o trânsito, é fiscalizar o trânsito, é fazer com que o trânsito flua. Quando nós estivermos aqui, que já está no plano de governo, que é cidades mais inteligentes, 600 câmeras que estão vindo, a central de monitoramento é lá na secretaria, onde a guarda vai monitorar, vai ser, em vez de só um par de olhos, que é do agente, nós vamos ter 600 olhos olhando a cidade, então o agente vai ser mais eficaz, a guarda vai ser mais eficaz no direcionamento daquele efetivo que não atende hoje a nossa necessidade. Né? Começou há muitos anos atrás com 30, hoje está com 22, com ainda a possibilidade de perdermos ainda em função dos outros concursos que o pessoal está passando. Então nós temos esse déficit, nós temos essa demanda que é criada pelo próprio município, que acaba muitas vezes, a função fim do agente acaba não sendo contemplada, que é a própria fiscalização, que é a educação para o trânsito, que é a ronda nas escolas, facilitar lá a travessia dos escolares, atender o boletim de sinistro de trânsito, que é uma responsabilidade da guarda, atender o sinistro com apenas danos materiais durante aquele horário de plantão, e hoje não estamos conseguindo, inclusive, atender isso. Né? Estatisticamente, se a entrevista fosse agora para falar sobre o número de acidentes, eu poderia manipular os números ao nosso favor. Nós tivemos 365 acidentes registrados pela guarda do município de Brusque no ano de 2023, 340 no ano de 2024, ou seja, a média de 1 por dia, e até o dia de ontem nós tivemos 25. Era para estar chegando aos 60, né? 50 e 31 de janeiro, mais 24 hoje, 55 acidentes. Sim. Nós estamos com 25, a metade. Poderia torturar os números ao meu favor, dizendo, olha, reduzimos em 50% Sim. o número de acidentes. Mas não é que reduziu porque acabou o acidente, reduziu porque não está registrando. Porque não dá conta dessa demanda. Não né? dá conta da demanda, porque nós estamos apoiando as estradas. Sim. E aí é um apelo aqui que já faço, porque eu tenho uma veia voltada também para a educação, para a segurança viária, de que muitas obras é necessária a presença da guarda, porque as pessoas não respeitam a sinalização. Sim. Furam, bloqueio. Aí tem que ter a guarda. Mas não precisa, pô, tem sinalização. Tem que ter a contrapartida e a conscientização. É um processo que nós vamos ter no município, isso em qualquer lugar. Deixa eu fazer uma provocação aqui, porque semana passada, se eu não me engano, o Supremo Tribunal tomou aquela decisão em relação às guardas poderem fazer o policiamento, né? Qual é a tua opinião sobre aqui nós temos uma guarda de trânsito, né? Não é uma guarda municipal, mas qual é a tua opinião sobre esse assunto? É totalmente favorável, né? O que se discutia é que a guarda municipal, ela teria um papel mais de guarda patrimonial. Sim, exato. Guardar os serviços públicos, né, das cidades. E isso é uma tendência, Valdomiro e colegas e ouvintes, de muitos municípios. As polícias militares, né, dos estados, elas não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou usar aqui o exemplo agora em Santa Catarina. Nós estamos formando 600 policiais. Nós temos 295 municípios. Todo município quer um policial.
Então, se fosse dividir de forma igualitária, seriam não daria, né? Daria 2 policiais para cada município. Mas vai ter municípios que vão receber 10, 15, vai ter município que não vai receber ninguém. Sim. Então, a tendência da guarda patrimonial ou da guarda municipal é uma realidade crescente para atender uma demanda, uma deficiência que o Estado não consegue mais dar. Não porque não quer, porque não consegue. Não consegue. Então, os municípios estão se equipando e é uma realidade aqui no estado de Santa Catarina. Temos alguns municípios, né, que já atuam com a guarda armada e vai ser uma tendência. Não conversei, não sentei com o prefeito André e nem com o vice Deco, né, com a equipe de governo, para ver o que eles pensam, porque também não fui contratado para isso. Fui contratado para gerir a pasta de trânsito e mobilidade. Mas eu não posso me furtar de apresentar também, né, o cenário nacional. E não para encerrar, né, mas só para fechar, a decisão do STF eu acho extremamente acertada, né, de atribuir ao poder, primeiro que a guarda já estava dentro do SUSP, né, do sistema de segurança pública, mas entender que o flagrante, que as prisões, que a coleta das provas, né, que sejam reconhecidas pela guarda quando estão em operações, acho que é um avanço para os municípios. É um incentivo aos municípios terem o seu efetivo, né? E isso não significa dizer, porque o direito de dar voz de prisão é de qualquer um do povo. Exatamente, qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão pode. Os órgãos de segurança pública devem agir. Então, qualquer um do povo, claro que guardada aí as devidas proporções, a guarda de trânsito não é armada, né? Então, eles estão ali, qual é o papel? Aí a gente tem que fazer uma análise histórica de para que foi criada a guarda de trânsito, né? Isso constitucional e também na própria legislação. Foram criadas na época para poder controlar o trânsito, organizar o trânsito, orientar, organizar, educar. Então é esse papel que vem sendo desenvolvido para a grande maioria esmagadora dos municípios que constituíram a sua guarda de trânsito. E aí é uma confusão, né? Só um pouquinho ali da guarda de trânsito, guarda municipal, né? Mas o nome não interfere tanto quanto a atividade que eles exercem. O tempo é o nosso adversário. Deixa eu fazer mais uma provocação para o secretário, que é a polêmica moderna do momento, né, secretário? Os ciclomotores. Como fazer para conviver? Coloca à disposição para a gente vir discutir, se não der tempo hoje. Perfeito. Acho que é extremamente válido. É porque é o principal assunto hoje debatido na cidade. Como é que vai fazer com esse aumento dos ciclomotores hoje nas estradas brusquenses? E eu já vou dizer, primeiro, esses autopropelidos, ciclomotor, esses patinetes elétricos, primeira coisa assim, é um excelente aliado à micromobilidade. Sim. Excelente. Nunca foi tão fácil, depois da bicicleta, né? Esses equipamentos só deixam as pessoas mais preguiçosas, né? Sim. Porque não precisa pedalar, porque, né? Então, precisa ter ordem, né? Aquilo ali acelerou, vai, né? Aí é que está o problema. Né? A bicicleta, tu tens o pedal, ele te cansa, né? Então tem as tuas limitações dos deslocamentos. Esses equipamentos, enquanto tem energia, tem bateria, vai embora. Agora precisa ter ordem, cara. Não pode andar do jeito que estão andando. Nós tivemos uma morte no litoral catarinense, no município. Eu, como advogado, ainda acompanhei ali, né, os trâmites ali do flagrante, na época, né, que acabou culminando com a morte daquele cidadão no dia 31 de dezembro, quando aí era um ciclomotor, e aí é outra confusão. O que é ciclomotor e o que é um autopropelido? Ciclomotor tem que ter placa, tem que ter CNH, só pode andar após os 18 anos, tem que passar por essa formação de condutor. E o autopropelido, que é muito parecido, vai depender ali de potência, tamanho, largura, aí não precisa ter nada disso. Sim. O que o município, e aí já tomei conhecimento do PL que está tramitando na Câmara dos Vereadores, aqui do município de Brusque, né? São 2 vereadores, o Paulinho Sestrem e o Rogério dos Santos. E o Rogério dos Santos, né? Um autor e outro, os dois se ajudando ali para poder entender esse fenômeno que tem no município. Isso em várias cidades, mas precisa de ordem. E aí vai ser uma dificuldade para a fiscalização. Hoje sem agentes ainda. Hoje vai ser uma dificuldade. Por isso, um PL bem feito, uma lei bem redigida, um trabalho de conscientização, de educação, de chamamento da população para entender como é que se usa um equipamento desse, chamar o pai que dá um brinquedo desse, porque se ele não é um ciclomotor, é um brinquedo. Exato. E chamar o pai e dizer, pai, tu tem responsabilidade, pai. Qualquer dano causado é o pai que responde por ele.
Não a parte criminal, as contravenções, se por assim culminar, a gente reza que não, mas qualquer dano material, a responsabilidade do pai. Tem danos, tem responsabilidade, é a teoria do risco, né? Causou risco, causou dano, tem obrigação de ressarcir. Então nós vamos ter, não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Mas eu acho que daria pra gente trazer, inclusive, trazer as definições, quem pode, quem não pode, né? Então o PL aqui, tem que ter capacete. Isso era coisa que não precisava nem exigir. A pessoa já deveria andar com capacete. Deveria ter, né? As regras estabelecidas já estão são impostas por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Na verdade, permitiram a negociação de um equipamento desse, permitiram que seja negociado, que seja transitado, só que não trouxeram muitas regras. O Conselho, o Distrito Federal disse assim, municípios, se virem. Tá aí, pessoal, pode comprar, pode andar e se virem. Então, enquanto não tem regra, e aí aproveitar a audiência de vocês, enquanto não tem regra estabelecida pelo município, a regra de circulação desses equipamentos é a mesma da bicicleta. Sim. A mesma da bicicleta. Pode andar em cima da calçada? Não. Aliás, não se anda de bicicleta em cima da calçada. Não sei aqui em Brusque, né? Mas em outros municípios não pode. Na prática não pode, né? Mas muita gente anda, no papel diz que não. Mas na prática a gente vê. Aí tem lá o atropelamento daquela senhora que às vezes sai. Nós, né? Vamos sair num estabelecimento lá, numa loja, acaba sendo atropelado pela bicicleta. Mas aí a gente tem que entender por que a bicicleta anda em cima da calçada. Porque ele não se sente seguro em andar na via. Exato. E aí, é um processo. É uma discussão nova. Enquanto a gente não... parece uma utopia, né? Quando eu falo disso, é educação. Enquanto a gente não trabalhar, e aqui, das propostas, além da mobilidade, né? É criar uma escola pública de trânsito. Cria uma escola pública onde nós vamos trabalhar não só as crianças, adolescentes dentro das escolas dos ensinos regulares, mas trabalhar a comunidade, centros comunitários, empresas, como já tem um trabalho aqui, que é o quiz, que é muito bem executado e com resultados brilhantes. Mas nós temos que fortalecer, temos que ir a mais. E um pouquinho mais longe. Tem que dar um passo, tem que ser ousado e dar um passo a mais. Perfeito, Emerson, muitíssimo obrigado. Eu já vou intimá-lo, como diria aqui o nosso colega Dirley, a vir aqui de repente na semana que vem, com um pouco mais de tempo, porque eu penso que esse tema é importante. Muito, a gente poder... muito. Até porque tá na Câmara, né? Isso, acho que a população está sendo chamada a dar opinião também. Então depois eu entro em contato contigo, a gente combina para a semana que vem a gente bater um papo. Obrigado, Emerson. Emerson Luiz Andrade, secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, conversando conosco aqui no nosso Conexão 92.